A fala do presidente dizendo que poderia apresentar um decreto, sem dúvida, mexeu com a política brasileira nas últimas horas. A esquerda se uniu. Inclusive, pela primeira vez desde a eleição, Haddad e Ciro Gomes, juntos com outros nomes da esquerda, apresentando críticas ao presidente, chegaram até a recomendar que ele deixe o poder. Como é que vocês avaliam essa postura da oposição neste momento, Renata? Bom, a oposição vai fazer o papel de oposição, que é o correto, de estar se opondo ao presidente. Obviamente que eles tentam, de uma certa maneira, desestabilizar o governo com essas investidas em relação a impeachment que não existe, com um tema que não existe, tentando imputar nele um dolo específico que não existe. E isso faz parte como eu falei, é uma questão da oposição. É muito natural que eles se unam nesse momento para fazer esse proselitismo num momento que a gente precisava falar de soluções. Doutor? A Renata tem razão sob um certo ponto de vista e principalmente dentro de um recorte. A oposição está sim fazendo o papel de oposição, parece que ela se organizou nesse momento no Brasil. Agora, não é sem nenhum fato. O presidente Bolsonaro ataca, vilipendia a imprensa, o direito de liberdade de informação, não a partir de atos do governo, mas atos próprios. Isso fere a dignidade do cargo. Ele já falou do furo de uma jornalista que gostaria de dá-lo, que queria dá-lo, o furo. Isso viola a dignidade do cargo. Não, nada a ver, irmão. Quando o presidente da República vai contra as orientações das organizações mundiais de combate, a questão da saúde, tudo isso. Ele está indo contra direitos e garantias individuais. Fatos existem. A questão do impeachment, nós sabemos. O impeachment nada mais é, hoje no Brasil, do que um instrumento quase que parlamentarista. Por que eu digo isso? É simples. Quando o presidente não tem mais legitimidade, nós usamos o impeachment. Isso é um equívoco legal. Mas é isso que está estabelecido no Brasil desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu discordo. Quando houver uma maior instabilidade, se houver, espero que não ocorra, será sim usado o instrumento de impeachment. Golpe, 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 golpe. E hoje, o Supremo Tribunal, como a programação da CNN já colocava antes de nós entrarmos no ar, o Supremo Tribunal Federal já deu um recado. A lei está sendo analisada por aqueles que devem analisá-la. Então, a situação hoje do presidente, principalmente com essa reunião entre Mandetta, Guedes e Moro, que estão indo para a questão técnica de resguardo da saúde da população, aparentemente isolando o presidente da República em suas posições pessoais, é sim um motivo, não para agora. Não acho que seja um momento de um impeachment, não acho que devemos ter esse tipo de instabilidade. Mas já temos sim fatos. Fatos que inclusive vão entrando, vão sendo reunidos para um dia, sim, ser usado contra o presidente Bolsonaro. Golpe, 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 golpe. Renata, você não concorda? Eu discordo primeiro em relação à questão da OMS e de toda o jeito que eles falam a respeito da cooperação entre os países e o que deve ser feito em relação às políticas de saúde, né? Primeiro que, de qualquer forma, a soberania do país é uma cláusula pétrea, então a gente não pode colocar o Brasil abaixo da OMS. A OMS faz um acordo de cooperação entre os países e o Brasil pode ou não seguir essa recomendação. Isso não significa que a falta de cooperação ou o não seguimento daquela cláusula ou daquele segmento implique que o presidente faça... Mas, Renata, desculpe, não é uma questão de soberania, é uma questão de saúde e de orientação, sem dúvida nenhuma. Não, mas constitucionalmente falando, a OMS ela não manda no Brasil, né? A soberania do Brasil, ela é soberana. Renata, evidentemente que não manda no Brasil. É claro que não manda, nós somos um país soberano e que continuemos, inclusive, democráticos. Né? Creio que você, uma liberal
que é economista e liberal, evidentemente você acredita nisso como eu acredito nisso também. Devemos ser democráticos e soberanos. Mas não é uma questão territorial. Nós temos um problema pandêmico. A característica da pandemia é que ela iguala o mundo, ela se espalhou pelo mundo. Então as orientações são técnicas nesse aspecto. Mas você até concorda? as orientações, as próprias orientações da OMS e os que a gente tem de dados científicos e cientistas de primeira linha discordando, não existe um consenso, né? Então a gente pode concordar que existem posturas do presidente que não são as mais desejáveis e cada um tem uma posição a respeito disso. Isso é uma coisa muito diferente do que dizer que ele deveria ou que se juntem fatos para que ele seja afastado no futuro. Na minha opinião, isso não se configura no momento. Agora, você tinha falado a respeito de a gente fazer um impeachment, que isso, como que foi a palavra que você usou? Que ela não é necessariamente política? Como é que foi a palavra que você usou? O impeachment não é necessariamente jurídico. Ele é um instrumento hoje muito político, porque a nossa Constituição, ela é formatada, ela parece muito. O professor Miguel Reale, que inclusive pediu o impeachment da Dilma Rousseff, ele, como era assessor do Ulisses Guimarães, ele disse o seguinte: a nossa Constituição ela foi sendo formatada para nós termos um parlamentarismo. E aí depois concluiu-se pelo presidencialismo. Então, em momentos de grande crise de legitimidade política, o impeachment tem sido usado para o quê? Para se corrigir essa quebra de legitimidade. E a legitimidade aparece exatamente quando? Quando nós temos os conflitos entre as instituições, entre os poderes, quando um poder não conversa com o outro, era o caso da presidente Dilma Rousseff, ou pelo menos do que se acusava ela não foi afastada por isso, né, Tiago? Ela foi afastada por um correto crime de responsabilidade cometido. Então, eu acho que o impeachment ele não pode ser utilizado apenas como instrumento político. Logicamente que o apoio político, o apoio da população é bastante fundamental na hora de se colocar um impeachment e ver se ele realmente vai para frente, porque basicamente os representantes da população, que seria o Congresso, vão fazer aquilo que ouvem o povo, se eles estiverem ouvindo o povo. Isso foi o que aconteceu com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela realmente cometeu um crime de responsabilidade, isso foi colocado da maneira correta, as provas foram apresentadas e, ouvindo o povo, o Congresso votou para que a ex-presidente fosse afastada. Renata, agora, nesse você caso, como economista... só para terminar, perdão. Desculpa, nesse caso especificamente, a gente está falando de figuras de linguagem, de problemas de comunicação que eu concordo que o presidente Bolsonaro tem. Isso não tem ainda, pelo menos no meu ponto de vista, pelo que eu tenho consultado com os especialistas da área, eu não sou advogada, não sou dessa área, não se aplica porque não existe um dolo específico no momento. Não existe esse pedido agora, essa queixa-crime que foi colocada agora, que o ministro Marco Aurélio passou à PGR, por exemplo. Não existe um dolo específico, uma intenção comprovada em relação à transmissão do vírus, etc. Então, obviamente que a oposição se aproveita disso num momento de fragilidade da população por conta de uma pandemia, num momento de incerteza, de instabilidade, para causar essa instabilidade política que, obviamente, os beneficia. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque o impeachment ser utilizado como uma maneira apenas política traz uma insegurança jurídica muito, muito grande. A gente usar o impeachment o tempo todo como se fosse simplesmente tirar um presidente e colocar outro. Quando a Dilma foi afastada, como eu falei antes, houve motivos muito fortes e muito graves e, além do crime de responsabilidade fiscal, ela foi responsável, junto com sua equipe econômica, por nos colocar na pior crise desde os anos 1930 e, por isso, a população apoiou massivamente o impeachment. Agora a gente está numa situação diferente. Então, eu repito, o presidente Jair Bolsonaro, de fato, tem algumas declarações que eu não concordo, problemas de comunicação, problemas até de postura. Isso não tem a ver necessariamente com uma possibilidade de impeachment e causar uma instabilidade ainda maior do que a gente já vive.